correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejavas. Por que está abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, aos ruídos das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Esse versículo, esse salmo, ele é muito profundo. Aqui você pode refletir e entender que o salmista se encontra em um tempo de tristeza, um tempo de sede, onde ele clama pela presença de Deus, onde ele espera algo em Deus. Hoje, o Senhor me conduziu a falar uma palavra que muitos de nós, ou não todos, eu falo por mim, eu já passei, mas acredito que muitos de nós já passamos dentro da igreja. Desde quando nos convertemos, desde quando aceitamos viver para Cristo, eu creio que algum de nós já passou por esses momentos de tristeza, de esfriamento espiritual. Esse bicho aqui tá dando choque. Tu não tá encostando no chão, se encostar, tu vai falar onde? Misericórdia. Faz parte. De esfriamento espiritual, que muitas das vezes nós não sabemos para onde correr. Nesse salmo deixa bem claro que o salmista, ele anseia por Deus, ele está com fome e sede do Deus vivo, mas ele não sabe, ele não sabe como se levantar, ele sente saudades. Quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Cristo, nós... Ai, meu Deus! Vai dar certo, vai, calma, vai mesmo. Não vai. É o pai que não sabe mais atrás. Nós sentimos fome do Deus, nós nos alegramos na presença do Senhor. Nós ficamos experimentando algo de Deus todos os dias, aquilo é uma novidade em nossas vidas. Nós queremos mais e mais da presença de Deus. Quando nós conhecemos a Cristo e nos entregamos ao seu Evangelho, nós anseiamos por algo, uma transformação em nossas vidas. E isso ali nos move, isso ali nos motiva a buscar. Eu acredito que muitos aqui, ao se converter, quando começaram a experimentar o sabor da oração do Espírito Santo, vocês queriam mais, mas cada dia mais estar perto de Deus. Cada dia mais estar perto do Espírito Santo, não é verdade? E com o decorrer do tempo, se nós não cultivarmos isso, se nós não mantermos isso, essa sede, essa fome, nós esfriamos. E o esfriamento espiritual da igreja impede muitas coisas acontecerem em nosso meio. Impede muitas das vezes o Senhor vir até nós, o Senhor vir até a sua igreja amada. Eu lembro de mim, que no início eu era queria muito. Quando eu comecei a experimentar as coisas de Deus, as coisas novas de Deus, a presença de Deus, eu tinha muita sede. E cada dia mais eu queria estar perto desse Deus. Antes eu o conhecia superficialmente. Antes eu não sabia.
sabia como era sentir a presença de Deus. Mas quando eu o conheci, eu queria estar perto. Eu queria aquele fogo, eu queria aquela paz que Ele me dava. Eu queria aquelas coisas novas que Ele me mostrava. Aquele aprendizado novo que Ele me ensinava a cada dia. E existia uma época, uma fase da minha vida em que isso foi esfriando. E eu sabia, eu entendia que era o meu Deus, que eu precisava de estar ali. Mas foi esfriando dentro de mim. Chegou uma época em que esse salmo, ele se encontrou, veio de encontro a mim. Que a minha alma estava abatida, eu tinha fome de Deus. Eu queria mais de Deus, mas eu não conseguia. Porque eu deixei com que eu me esfriasse. Com que o meu amor por Deus se esfriasse. Eu deixei que a presença de Deus fosse diminuindo em minha vida. Porque o mal hoje, de nós cristãos, é achar que eu experimento hoje e isso ali me é suficiente até um determinado tempo. É tipo a parábola das 10 virgens. A latinha lá está cheia do azeite, mas você acha que se você não cuidar, nós pensamos que aquele azeite vai permanecer na tampa para sempre. Mas não, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo. E se nós não nos preocuparmos em encher as nossas vasilhas, ele vai acabando. E esse é o esfriamento da igreja. E essa é a nossa maior fraqueza. A nossa maior... É o que nós achamos que estamos fazendo certo e não estamos. Que é deixar a presença de Deus ir diminuindo em nossas vidas. Nessa época eu lembro que eu queria muito de Deus. Eu queria mais, mas eu não conseguia. Eu não conseguia ter mais a sede de orar como eu orava, de ler, de buscar como eu buscava. E a culpa não estava em Deus, porque Ele estava ali comigo. Eu ainda tinha essa sede dentro de mim que não me fez morrer completamente. Mas quando eu comecei a entender o porquê eu tinha me deixado esfriar, quando eu comecei a aprender o que fazer para me retornar a ser o que eu era antes, mudou. Nós, muitas das vezes, achamos que por o fato de nós estarmos na igreja, de todos os domingos você vir aqui cultuar, você está em todos os grupos, você está participando de alguma coisa dentro da igreja, você está quente na presença de Deus, você está com a sua vasilha cheia. E não é assim. E não é assim. Nós não podemos achar isso em momento algum. Que você está vindo aqui todos os domingos, você tem a preocupação de vir ao culto, de ir ao grupo, você está bem com Deus. Porque não é. Porque bem com Deus é no seu íntimo, é no seu sozinho, é em casa. Lá você vai saber se você está bem com Deus ou não. Porque muitas das vezes, eu estava estudando um pouco mais sobre esse negócio de frieza espiritual. E em todos os lugares onde eu li e fui buscar, sempre falava a mesma coisa. A igreja se esfria porque ela começa a se preocupar demais com as coisas do mundo. Se preocupar demais com o trabalho, se preocupar demais como vai ser o seu dia de amanhã, se preocupar demais com o seu financeiro, com o seu relacionamento, com o seu emocional. Quando nós nos preocupamos demais com essas coisas, nós esfriamos em Deus porque nós meio que perdemos um pouco a fé. Nós não acreditamos que Ele é capaz de resolver todas essas coisas. E Ele só pede que nós estejamos na presença dEle de coração, verdadeiramente. Muitas das vezes nós acordamos, vamos trabalhar, ou vamos cuidar dos nossos afazeres em casa, e assim vai passando o dia. Assim as horas vão passando,
Assim o tempo vai passando, chega a noite, você dorme, acorda no outro dia e faz as mesmas coisas. A mesma rotina, todos os dias. Acho que alguma coisa assim, tá. Aí você acaba que esquece da sua comunhão com Deus. Acaba virando rotina aquilo. Muitas das vezes nós temos o hábito de orar somente antes de dormir ou ao acordar. Muitas das vezes nós só lembramos de Deus porque acabou um dia e nós estamos vivos mais uma vez. Ou porque amanheceu o dia e nós acordamos com vida. É só isso. Nós só lembramos de agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu acordei com vida. Obrigado, Senhor, porque o meu dia acabou e aqui eu estou mais uma vez. É só isso. Nós não nos preocupamos. Você ter o seu tempo de oração, você ter o seu tempo de comunhão com Deus. Mas você passar o dia todo em espírito, você passar o dia todo com o Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Domingo passado, a gente estava no Golden e Deus usou um menino muito grandemente para pregar. E ele pregou sobre isso, sobre o poder do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos perdendo ele aos pouquinhos. É o primeiro que você acha que você chega e conhece. É o Espírito Santo. Você sabe que ele é o seu companheiro, que ele está com você ali acompanhando nas suas rotinas. Enquanto você está com ele aqui no seu pensamento, enquanto você está entregando a ele, o meu trabalho, o Espírito Santo é isso, a minha família é isso, você está tendo uma comunhão com ele, vocês estão virando cada dia mais melhores amigos. Mas com o tempo você vai esquecendo, com o tempo ele vai ficando para trás. E nós vamos perdendo o nosso melhor amigo e acaba que nós nos perdemos também, porque muitas das coisas nós não sabemos como fazer. Eu acredito que alguém aqui já teve um melhor amigo, ou seu esposo, a sua mãe, ou os seus familiares. Alguém já teve. Eu tive melhores amigas, tenho meu esposo, tenho minha sogra, que a gente está sempre junto, mas você conversa. Quando você tem aquele vínculo de amizade que você gosta de estar perto daquela pessoa. Você se sente bem em estar perto daquela pessoa. Que às vezes você conversa tanto que esquece o tempo. A hora passa, os olhos ali para cima. A hora passa e deu a hora de ir para casa e você nem se ligou. O almoço queimou, o arroz queimou, tudo queimou. Mas você continua lá com seu melhor amigo, conversando, e quanto mais você conversa, mais assunto você tem. Isso é o nosso primeiro amor. Acredita-se que no começo da caminhada de cada um aqui, a gente tem aquela sede. Então a gente se agarra a ele, ao Espírito Santo de Deus. E você ora, e quanto mais você ora, mais vontade de lhe dá de fazer isso. Mas acontece também que você imagina que a sua melhor amiga foi embora. Por mais que você ache que, mas isso não vai impedir um relacionamento com ela, por ela morar longe e a gente conversar. Mas se você não manter isso ali, se você não souber que está perto de você e manter isso ali, acaba. A sua amizade enfraquece. Eu não sei se alguém aqui tem algum amigo que mora longe, que um dia esteve muito próximo a você e hoje mora longe. Você se fala às vezes. Às vezes até muda a amizade, não é mais como era lá no começo. Aí você vai se falando às vezes. Você não tem o zelo de, se é minha melhor amiga, eu vou sempre manter um contato mais próximo, de ligar todo dia ou conversar todo dia. E assim acontece com o Espírito Santo. A gente vai esfriando e a gente vai esquecendo dele. A gente vai esfriando e a gente vai falando com ele às vezes. Às vezes você dá bom dia pra ele. Às vezes você ora com ele, às vezes você convida ele para ir com você em algum lugar, ou para estar com você no seu dia. E esse, às vezes, ele vai diminuindo cada vez mais, até um ponto que você se encontrar fraco, até um ponto que você se sentir triste porque você está perdendo a sua melhor amiga ou seu melhor amigo. O Espírito Santo, ele tem sentimentos como nós. E quando você se afasta de alguma pessoa querida, ambos sentem. Muitas vezes se sente rejeição, acha que a pessoa não se importa com você, ou muitas vezes sente raiva e quer revidar da mesma moeda. Também não procuro, não me procurou, também não procuro. E o Espírito Santo, ele também tem sentimentos. E quando você vai esquecendo ele, vai se afastando dele,
vai se afastando das conversas que você tinha com ele, ele fica triste. Até chegar um ponto de você, eu preciso fazer as pazes com ele. Eu preciso voltar a me relacionar com ele. Porque assim, nosso maior defeito dentro da igreja é chegar a um nível e nós acharmos que nós conseguimos resolver as coisas sozinhos. A gente nunca pensa sozinho, mas a nossa carne milita para fazer sozinho. Eu posso orar aqui e sentir a presença de Deus, eu vou pro grupo, mas independente, você não tem um relacionamento com aquele que é o dono de todas as coisas, do seu meio. Então, por nós perdermos a essência do Espírito, por nós perdermos o amor do Espírito, nós vamos esfriando. E uma das coisas que nós percebemos, que é perceptível quando a pessoa está esfriando, você pode até refletir e ver se isso não acontece com você. Primeira coisa que quando a pessoa está esfriando, ela vai se afastando aos poucos do corpo. Ela vem pro culto, mas ela fica ali na cadeira dela. Ela até se levanta para orar, mas às vezes é até notório. Você olha na cara da pessoa que ela não está com vontade de estar naquele lugar. Isso é uma das primeiras coisas que acontece. A sua vida diária com Deus não é a mesma. Porque assim, você acha que você vai esfriar de hoje para amanhã e não é. É um processo que você vem sofrendo há muito tempo até você se dar conta que você está frio. Que a sua brasa está se apagando. Você vai parando de orar com a frequência que você orava. Depois você vai parando de ler, de buscar com a frequência que você buscava. E depois você vai se afastando do corpo de Cristo. Você já não vai mais às reuniões como você ia antes. Você já não vai mais aos grupos como você ia antes. Você não participa mais, não interage mais das coisas como você fazia antes. Você não tem mais aquela sede de estar na presença de Deus. Isso é uma das primeiras coisas de que quem está frio vai fazendo. E você acha, até chegar a um ponto de a pessoa ou sair da igreja ou se conformar com aquilo que ela vive dentro da igreja. Porque nós achamos que muitas das vezes a gente tem um pensamento de pensar que a pessoa que está fria, ela vai se desviar. Às vezes ela não se desvia, ela permanece fria dentro da igreja. Às vezes ela está desviada dentro da igreja, ela está sem rumo dentro da igreja. Porque se desviar é você perder o rumo de onde você estava caminhando, é você entrar por o atalho, sabe? É você sair da estrada. E às vezes a gente acha que todas as pessoas que esfriaram, elas saíram. Todas as pessoas que se desviaram, elas pararam de congregar e estão no mundo. Que se esfriaram. Às vezes não. Nós podemos estar aqui e pode ter pessoas frias espiritualmente ao nosso lado, ao nosso redor. Porque uma coisa que o cristão às vezes faz muito bem é fingir. É fingir estar bem na presença de Deus para o irmão não ver que você está mal. É fingir orar para as pessoas verem que você é uma pessoa de oração. Você ora em casa, que você tem todo o seu momento em casa. É uma das coisas que nós às vezes fazemos muito bem e que quando nós estamos frios, parece que isso estica dentro de nós. Eu não preciso demonstrar isso para as pessoas, eu não posso demonstrar isso para as pessoas. Elas precisam ver que eu estou bem. Alguns não todos. Alguns têm a humildade de reconhecer e buscar ajuda, mas outros não. Eles querem demonstrar algo que não são. Nós queremos demonstrar algo que nós não somos quando o nosso relacionamento com Deus não está bem. Quando a frieza espiritual começa a vir. E isso é um erro muito grande. Porque se uma brasa está se apagando, quando ela se junta às outras, ela acende de novo. Quando nós nos afastamos, nós corremos o risco de morrer totalmente para Deus. Aqueles que saíram estão lá. Um dia eles podem ser resgatados novamente, eles podem sentir falta e voltar. Mas os que estão dentro os que estão dentro da igreja estão em oculto. Enquanto não tiverem a humildade de reconhecer e buscar ajuda, Jesus pode voltar ou pode morrer daquela maneira. E Deus fala que os
frios, os mornos, não herdarão o reino de Deus, né? Porque eles vão tarar. Então, que nós possamos refletir como é que nós estamos com Deus hoje? Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo hoje? Seu relacionamento com o Espírito Santo, ele está esfriando? Se você perceber alguma diferença, corra. Porque assim, uma coisa é óbvia. Você entra na igreja de um jeito, você conhece as coisas de uma forma, mas é óbvio que isso vai mudar. Você vai amadurecer. Você não vai continuar a mesma criança de antes. Nós entramos na igreja, nós conhecemos a Cristo, nós começamos a caminhar com Cristo como crianças. E lógico que uma criança cresce e a mentalidade vai mudando. E as coisas ao nosso redor vão mudando. Nós vamos enxergando as coisas de outra forma. Mas a partir do momento que você vai crescendo, porque eu comparo que é assim, a essência é sempre a mesma do início. Isso é verdade. Isso é fato. O Espírito, Deus, é sempre o mesmo do início, que te atraiu com fogo, com amor, que te proporcionou coisas maravilhosas na presença dele. Mas nós não somos os mesmos. Às vezes nós achamos que nós podemos, por nós mesmos, atrair aquela presença que nós sentimos lá no começo. E não. É só com ele. Aí por isso nós vamos deixando ele de lado. Muitas das vezes nós crescemos e alguns viram até pessoas religiosas, né? Porque vai vivendo a vida por ele mesmo. Vai vivendo de máscaras. Porque ele perdeu a essência faz muito tempo. Porque ele perdeu o Espírito faz muito tempo. E nós crescemos, nós mudamos, a nossa mentalidade muda em algumas coisas, nós vamos conhecendo coisas novas, mas a essência de Deus, ela nunca pode mudar em nossas vidas. A essência do Espírito Santo, do primeiro amor, ele nunca pode mudar. Eu acredito que todo mundo fala do primeiro amor, né? Que o primeiro amor acabou, o primeiro amor morreu e tal. Muitas vezes a gente vê muito pregações, músicas sobre isso. Mas não, o primeiro amor continua vivo. Você cresceu e esqueceu de trazer o primeiro amor com você. Você caminhou mais e esqueceu de trazer o primeiro amor com você. Por isso, muitas das vezes, você vai fazer as coisas por você mesmo, vai lutando com a força do seu próprio braço, se torna uma pessoa religiosa e não frutifica no reino de Deus. Não dá frutos, não experimenta algo novo. Eu já falei aqui algumas vezes que andar com Cristo, andar com Deus, é comer algo novo todos os dias. É andar em constante novidade de vida. Todos os dias você tem algo novo para contar. Mas você só tem algo novo para contar se você se relacionar com ele. Porque senão vai ser todo dia a mesma coisa. Às vezes é constrangedor pra gente nós chegarmos no grupo, chegarmos no culto ou em algum lugar que nós estivermos com os nossos irmãos e alguém perguntar para nós quais são as novidades e nós não termos nenhuma para falar. É constrangedor, porque eu entendi que a gente tem que ter novidades para falar. Você vive com um Deus de novidades, um Deus que nunca vai acabar a sabedoria de Deus, nunca vai acabar as revelações de Deus na sua vida. Então, às vezes, nós não temos novidades para contar porque nós não temos relacionamento com Deus nem com o Espírito de Deus. Ele não fez nada novo em nossas vidas porque nós não buscamos nada novo. Nós queremos manter um relacionamento daquele jeitinho, né? Padrão. Nós não avançamos, nós não buscamos mais, nós não crescemos mais. Eu lembro de que a época em que eu estava meio que... Eu acredito que foi permissão de Deus, porque hoje eu já não sou mais a mesma de antes. Mas que eu me deixei esfriar. Eu lembro que um dos sentimentos que eu mais sentia, que mais às vezes me maltratava e me deixava muito triste, era a saudade. Era a saudade de como as coisas eram antes. De como a presença de Deus na minha vida era antes. Esse sentimento às vezes me maltratava, porque eu aprendi que eu não posso. O passado não vai voltar. A saudade fica, mas o passado não vai voltar. E eu sentia saudade e queria porque queria voltar às mesmas coisas. Sentir da mesma forma.
nós não vamos sentir, porque passado é uma coisa que você não pode voltar atrás. O que aconteceu ontem você não pode voltar atrás. Então você tem que caminhar para frente. Aquele sentimento ele serve para te lembrar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas, mas é algo que nós precisamos entender e aprender de que mais coisas tem para frente, mais coisas boas tem para frente, e não se agarrar às coisas passadas, não, querer ficar no passado. Leve a sua saudade, porque a saudade de Deus é maravilhosa, mas ela não vai voltar. Vai ser algo que vai ficar em saudades mesmo. O que você vai poder buscar é mais coisas boas ainda. É o que você vai poder lá no futuro sentir saudade de outras coisas do seu tempo presente de hoje. É viver em constante novidade de vida com Deus. É não deixar o seu amor esfriar e todos os dias você ter algo novo para contar na sua vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, você pode perceber que muitas das vezes é tão natural que você, quando o Espírito Santo está com você, você enxerga as coisas no espiritual. Às vezes as pessoas até te acham louca, porque caiu a caneta, você identificou que isso ali foi espiritual. Você foi ali, encontrou com pessoa, foi espiritual. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é isso que acontece, nós só enxergamos o espiritual. Quando nós estamos frios, é quando você pare para pensar e refletir se você está frio ou se você... Para você saber quando está frio, é quando você começa a achar tudo normal. Tudo normal. É quando o pecado já é normal. É quando a bagunça com que se encontra a sua família já é normal. É quando a desordem já é normal. Cuidado, isso é um sinal de frieza. É achar as coisas do mundo normal. É achar as coisas, o pecado normal. É achar que o meio em que você vive, as mentiras ali. Se você trabalha, lá no seu trabalho, as pessoas mentem muito ou são injustas. Quando você está frio espiritual, você se acomoda e você acha isso ali normal. E não. Normal eu tenho certeza que não é. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está fervoroso na presença de Deus, isso te incomoda e você não vai sossegar enquanto você não dá um basta naquilo. O pecado te incomoda. Quando você está cheio do Espírito Santo, o pecado te incomoda. Você não acha as coisas ao seu redor normal, não. Você não acha as mentiras da sua mãe, do seu esposo. Você não acha a injustiça do seu patrão. Você não acha a rebelião ou a desordem da sua casa normal, não. Você luta para você mudar aquela situação, aquele quadro. Porque Deus te deu forças para isso. O Espírito Santo, ele te faz buscar, ele te faz orar. Enquanto você não consegue, você não vai desistir. Quando você não conseguir a sua bênção, você não vai sair dos pés de Deus igual Jacó. Quando você se acomoda com o pecado, é um sinal de que você está frio espiritualmente. Quando meu marido é muito problemático, meu pai é muito problemático, meus filhos são muito problemáticos, e até por um certo ponto você lutou para mudar aquilo, mas você viu que não mudava, e você não viu resultados concretos ali na sua frente, você parou. E você se acomodou com aquela situação. Você se esfriou. Porque quem é quente vai lutar até o dia em que o marido chegar em casa totalmente transformado na presença de Deus. Quem é quente vai lutar até os filhos estarem totalmente convertidos à presença do Senhor. Ele não vai se acomodar em momento algum com a desgraça com que as coisas se encontram. Ele vai sempre buscar o melhor. E quem é quente nunca vai se acomodar com o hoje. Nunca vai querer viver o hoje. Ele vai viver o hoje, mas vai querer algo muito melhor amanhã. Ele nunca vai se acomodar com o bom. Ele vai sempre querer estar no excelente. Nós muitas vezes demonstramos frieza quando tá tudo muito bem. Sabe? Na sua vida tá tudo normal. Sua casa tá normal. Seu casamento tá normal. Sua família tá normal. Então, pronto. Aí você... se tá normal é porque o que eu tô fazendo tá dando resultado. Aí você sempre vai fazer isso ali.
Sempre vai voltar. Eu jejuei pro meu marido ficar bem, ele ficou bem. Vou continuar jejuando em prol disso. Vou continuar buscando em prol disso. Aí você se acomodou com o normal. Você não buscou o excelente amanhã. Eu preciso de algo novo. Meu marido já ficou curado. Agora eu preciso orar para que ele cresça espiritualmente, para que ele busque a Deus de forma excelente. Nunca se acomodar com o bom e com o normal. Você sempre, a palavra de Deus diz que nós às vezes nos passamos de louco, né? O mundo nos vê como loucos. Nós temos que andar em loucura. Porque isso demonstra você cheio do Espírito Santo, loucura em Cristo. Porque a partir do momento que as pessoas te enxergarem como alguém normal na presença deles, você está frio, você está se esvaziando. Porque nós, quando temos entendimento de que o Deus que nós servimos, de que o Cristo que nós servimos, Ele faz todas as coisas, nós vamos buscar mais, cada dia mais Ele, cada dia mais a presença dEle, cada dia mais estar bem com Ele. Não sei se vocês já tiveram aqueles momentos de família, não sei se a família de vocês todos são convertidos, se for, amém. Mas se não for, não sei se vocês já tiveram aquele momento de família em que vocês estão num almoço familiar e as pessoas começam a falar, e quando a família não é convertida, só você é convertido, você escuta tanta coisa, às vezes tanta bobagem, que você fica, meu Deus. Aí quando você se acomoda com aquilo e ficar escutando aquelas besteiras, às vezes coisas sem fundamento, você está frio, porque se você está em um momento familiar, se ali é uma boa oportunidade para você pregar a Cristo, se ali é uma boa oportunidade para você demonstrar Cristo através de você, e você não faz, você está frio. Porque quando você está quente em Cristo, qualquer oportunidade, principalmente com aquelas pessoas que você mais deseja que estejam em Cristo com você, você vai agarrar e você vai pregar e você vai mostrar e você vai evangelizar e você vai dar testemunho para eles. Mas quando você não faz isso, algo está errado. Tem alguma coisa aí que não está em equilíbrio na sua vida. Eu estava vendo aqui também que uma das coisas que você percebe que está frio diante de Deus, quando você coloca muito as coisas à frente de Deus. Quando você começa a colocar trabalho na frente do Senhor. Deus, Ele é um Deus verdadeiro quando Ele fala que se você buscar primeiro a Ele, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas das vezes a gente bota o trabalho em primeiro lugar para Cristo ser acrescentado, a gente bota o relacionamento em primeiro lugar para as outras coisas poderem vir. Nós metemos os pés pelas mãos e erramos muito em fazer isso. Quando Deus não é o centro da sua vida, vai despencar a qualquer hora, pode desmoronar alguma coisa. Nós temos alguns pilares nas nossas vidas, que é o espiritual, que é o familiar, que é a nossa vida profissional e a nossa vida com os nossos irmãos, né? Com nossa vida social. Quando o primeiro, o mais forte de todos, é o espiritual. Quando o espiritual ele não está bem, você pode até se manter ali por alguns dias, semanas, bem, o resto tudo bem. Porque às vezes a gente não dá valor pro espiritual. Se ele é o primeiro, nós não damos valor para ele. Quando o espiritual cai, não vai demorar muito. Você pode prestar atenção. Vai começar a cair os outros. Cai o espiritual, vem o familiar. Vem você depois, que você começa a entrar em conflito. Aí depois vem o familiar. Você começa a ver as coisas dando errado na sua vida, na sua família, na sua casa. Depois vem o profissional. As coisas começam a dar errado. Aí você... Ai, meu Deus, o que está errado? Sério que nós não percebemos o que está errado? Que nós deixamos o mais importante sair do centro. Nem percebemos. Às vezes isso mostra o valor que nós damos para Deus. Quando nós não percebemos que o nosso altar está caindo, mostra que nós somos filhos ingratos. Nós não
vemos que foi Deus que nos deu um trabalho, que nós não vemos que Deus que nos deu uma família, que Deus que nos deu um amigo, que Deus que nos deu uma vida de paz. Às vezes nós só percebemos que nós estamos mal, que o nosso espiritual caiu, quando tudo dá errado. Quando já está tudo ao chão, quando já foi tudo ao chão. Aí é que nós percebemos que nós erramos em não botar Deus na frente. Se nós cuidarmos desse pilar, que é o essencial de todas as outras coisas, bem, com amor, do jeito que é para ser, eu acredito que nós íamos viver a palavra que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque você não ia ficar ansioso com a conta que você tem que pagar. Porque você não ia ficar ansioso por a empresa em que você está trabalhando está falindo. Você não ia ficar ansioso com os problemas que acontecem no seu meio familiar. Você não ia sofrer com a ansiedade do dia de amanhã se seu pilar principal, que é o espiritual, estivesse restaurado, estivesse bem, você estivesse em equilíbrio com Deus. Concluindo, Deus fala em Apocalipse 2:5. Ele fala assim: tudo isso tem jeito? Se você é uma pessoa que você se identificou que você tem estado frio na presença de Deus, se você não tem estado em comunhão com o corpo, se você não ora mais como você orava antes, se você não busca mais como você buscava antes, se você sente saudades do que você era antes e você percebe que hoje você não é a mesma pessoa espiritual, nós podemos mudar sim na nossa mentalidade, nós podemos mudar sim na nossa forma de ver, de agir, até mesmo de pensar, mas o nosso espiritual, aquilo que nós experimentamos lá atrás, aquele amor que suporta tudo, aquele amor que nos faz enxergar coisas onde não existem, se você sente saudades daquilo e se você não tem mais aquilo, não sente mais isso na sua vida, reflita se você não se encontra frio, se você não se encontra esfriando, se seu azeite não está esvaziando da sua vasilha. Apocalipse fala assim, Apocalipse 2:5. Lembra-te depois onde tu caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós temos que nos arrepender. Reflita se você tem colocado as coisas seculares desse mundo. Trabalhe, porque para Deus eu digo que é secular, porque é algo que nós não precisamos nos preocupar se nós estivermos na presença de Deus. Ele nunca nos deixou passar fome nem andar nu. Então, reflita se você não é mais a pessoa de oração como você era antes. Se você não é mais a pessoa que você buscava a Deus com a intensidade de antes. Se você não é mais a pessoa que você vinha para a igreja por prazer, por vontade de estar próximo de Cristo, de estar próximo de Deus, dos seus irmãos. Se você é uma pessoa que você vem porque meio que obrigado não por um líder, não por um pastor, mas obrigado por você mesmo, porque você acha que se você não vir, Deus vai lhe castigar de alguma forma. Você tem que estar aqui unido e reunido com o corpo da igreja por amor, porque você é um membro dele. Então, se você não é mais a pessoa que vinha para as coisas de Deus, que participava das coisas de Deus com amor, empolgação e alegria, reflita se você não está frio nisso e lembre-te de onde você caiu. Lembre aonde o seu altar começou a desmoronar. Se arrependa, peça, porque você serve a um Deus fiel, a um Deus justo, que sempre vai te acolher com amor, que sempre vai te receber de braços abertos. Se arrependa porque você serve a um Deus que chora a sua falta, porque você tem um Espírito que é o teu companheiro, que é o teu melhor amigo. O mundo pode te abandonar, as pessoas que você ama podem te abandonar, mas Ele nunca vai te abandonar. Se você
caiu, se você pecou e se você se sente impuro de estar na presença de Deus, não se sinta. Ele não está olhando ao seu pecado. Ele está te chamando de volta para os braços dele. Ele é o Deus que tira as vestes sujas e coloca vestes novas. É o Deus que tira as vestes sujas de pecado e te dá vestes limpas de santidade. Então, lembre aonde você caiu. Se você tem colocado coisas na frente de Deus, que roubam o lugar de Deus, que roubam a presença de Deus na sua vida, mude esse quadro. Comece a deixar Ele como centro. Comece a se relacionar com o Espírito de Deus, porque Ele deixou Ele aqui para você. Não queira ficar sem Ele, porque quando Jesus voltar, os que ficarão sem Ele, pregarão sem Ele, sem o Espírito Santo. Eles não terão consolo nas horas tristes. Eles não terão o abraço acolhedor nas horas tristes. Eles não terão motivos para continuar. E você tem Ele hoje. Dê valor. Dê valor a quem nunca te deixou sozinho. A quem até no seu momento mais íntimo, ou de tristeza, ou de alegria, ou de qualquer outra situação em que você achou que se encontrava sozinho, Ele estava ali com você e você não enxergava. Dê valor à presença de Deus, porque muitas pessoas perecem por falta dela. Muitas pessoas queriam ter o privilégio que você tem de servir a um Deus vivo. Muitas pessoas vivem em uma ignorância onde acham que ídolos de madeira ou de gesso irão salvar. E você tem uma presença que te faz acreditar e superar e suportar todas as coisas deste mundo. Dê valor, porque Cristo Ele te amou antes de qualquer outro. Você não foi salvo à toa, não. Você foi salvo porque Deus te amou. Cristo não morreu à toa. Ele não foi crucificado no madeiro, onde ele foi até... Quem é crucificado no madeiro é amaldiçoado, é maldito. Ele não levou, suportou todas essas dores, estes partos à toa, não. Ele suportou porque Ele acreditou em você, mesmo quando ninguém acreditou. Ele viu algo em você quando ninguém viu. Ele não viu o seu pecado, Ele viu que você era capaz de algo mais. Dê valor se você é uma pessoa que você busca a Deus, que você é cheio de Deus e que as coisas têm paz, que a sua casa tem paz, que a sua vida tem paz. Se as coisas acontecem boas na sua vida, dê valor a isso. Porque nos momentos tristes nós somos tendenciosos a esquecer todas as coisas boas que Deus fez, de raiva ou de ira, e focar somente nas ruins. Dê valor a cada momento para que você jamais venha esquecer do sacrifício que Deus fez por você. Não seja egoísta ao ponto de, em um momento de tribulação, você achar que Deus não te ama. Não seja egoísta a esse ponto, porque o amor maior Ele demonstrou. Nós damos valores a tantas outras coisas. Nós achamos lindo o amor a tantos outros amores. Acho que todo mundo aqui se emociona ao ver um vídeo fofinho na internet que demonstra amor. Acho que todo mundo aqui se emociona a uma declaração de amor do seu amado ou dos seus pais. Mas muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração e não damos valor ao maior ato de amor da humanidade. Muitas das vezes nós não choramos esse amor. Nosso coração endurece e nós não demonstramos de fato a nossa gratidão, o nosso sentimento de amor por um ser que se fez de homem, veio aqui na terra para sofrer por nós. Nós não damos valor ao nosso Jesus, que não tinha, quando todo mundo desacreditou na humanidade, Ele acreditou. E nós somos ainda mais
era por judeus. Eles não quiseram. Nós fomos agraciados dessa graça. E nós fazemos pouco caso delas, muitas vezes. Uma das coisas que eu sinto saudade, muitas das vezes, mas eu entendo que eu cresci, eu amadureci, eu enxergo isso de uma forma diferente, até mais profunda, é de muitas das vezes, no início, quando eu ouvia falar do sacrifício de Cristo, eu não conseguia nem falar. Eu chorava. Quando eu imaginava, eu me debulhava em lágrimas. Então, disso eu sinto saudades, porque hoje eu sinto mais profundo, eu enxergo a gratidão, sabe? Eu tenho gratidão por isso. Mas chorar porque você está emocionado da prova de amor que Ele deu por você, não existe algo melhor. É o sentimento mais puro de gratidão que um homem pode demonstrar para Deus. É chorar a sua morte, é se emocionar com a morte de Cristo, é chorar porque Ele te fez vencedor acima de todas as coisas. Você triunfou com Ele. Que você reflita se o azeite tem acabado, se as coisas têm começado a desequilibrar. É hora de voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, ele nunca saiu de você. É o primeiro de quando você conheceu. Você só precisa trazer ele para mais perto. Convide o Espírito Santo, porque é Ele que te faz sentir esses sentimentos. É Ele que está com você. É Ele que está ali com a Suzy quando ela lava a louça. É Ele que está ali com ela quando ela está orando, ou quando ela está caminhando pela rua. É Ele. Não deixe o seu melhor amigo de fora. Não exclua o seu melhor amigo da sua vida. Pois ele é o melhor amigo de todos. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu marido, nem os seus filhos superam essa amizade. É o único que não vai te trair. Coloque Cristo em primeiro lugar. Que Ele seja o centro. E você nunca vai se esfriar. Se você viver todos os dias uma constante novidade de vida, todos os dias você terá algo novo para contar. Todos os dias você estará mais fortalecido de Deus. Todos os dias você vai, eu não posso desistir, eu preciso caminhar, eu preciso prosseguir porque eu quero mais desse Deus. Eu tenho fome e sede do Deus vivo. Não espere um momento de tristeza para você sentir saudade e fome e sede do Deus vivo que você serve. O salmista, ele se encontrava em profunda tristeza, ele sentia saudades, ele anseiava, ele queria uma coisa onde ele tinha perdido. Ele sentia saudade de ir em procissão à casa do Senhor. Ele tinha perdido o primeiro amor. Ele já não era mais o mesmo, mas ele lutou até o fim. O seu coração se rasgou em sinceridade a Deus. Quando nós nos entregamos de todo o coração, quando nós abrimos, rasgamos o nosso coração para Deus, Ele vem. Nesse estudo que eu fiz, eu li um texto em que me chamou muito a atenção. Que um homem, ele amava uma ninhada, uma galinha com seus pintinhos. Ele cuidava, eram os bichinhos de estimação dele. Um dia veio a chuva e os pintinhos tinham acabado de nascer. Um dia veio a chuva e matou alguns. E alguns que sobreviveram ou estavam quase morrendo, ele pegou. Teve um em que ele ia enterrar achando que estava morto. Mas quando ele ia enterrar aquele pintinho, o pintinho, na mais singela das suas fraquezas, no momento mais fraco da vida dele, ele fez um movimento, ele fez um barulhinho, tipo, pedindo socorro num som bem baixinho. E ele viu que ele estava vivo e tratou rapidamente de ajudar. Deus, por mais fraco que você esteja, por mais que a sua alma esteja abatida e você não seja mais o mesmo para orar ou pedir, se você pedir de coração, Ele vai entender até o levantar do seu dedo.
entender até o seu suspiro mais profundo, se for de verdade. Ele vai entender e Ele vai te ajudar. Não deixe o amor de Deus esfriar na sua vida. Busque Ele todos os dias. Eu sei que é uma luta constante. Eu vivo isso. Eu tento vencer isso todos os dias na minha vida. Todos os dias eu quero ser algo melhor para Deus. Eu sei que muitas das vezes é uma luta, porque o nosso adversário não quer. Mas mais forte que ele é você. Mais forte que ele é a presença que está sobre você. E todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê no Deus vivo. Você vence. Uma hora você vence. Eu aprendi a persistir. Eu aprendi a dar certo. Tudo passa nessa vida. Não existe dor que seja para sempre. Seja persistente. Se você não tem forças, se achegue ao corpo, procure os seus líderes, procure alguém que possa lhe ajudar, que ele vai lhe ajudar a reacender a sua chama. Mas tudo passa. Não existe momento que seja para sempre. Tem uns que duram mais, mas ele acaba um dia. Se você for fiel até o fim, a sua vitória vai vir certa. Amém? Amém. Eu quero convidar vocês para orar agora. Se vocês sentiram que foi para vocês, se você sentiu que essa palavra falou com você,